diálogos nos oferecem respostas a nossos questionamentos e dúvidas ainda hoje. Então, os irmãos lembram do primeiro encontro que nós tratamos? Com quem Jesus se encontra? A mulher do fluxo de sangue, história bem conhecida. E qual é a ênfase dessa história? Está na mulher, né? No tipo de toque que ela dá no Jesus, certo? Não, a ênfase está em quem? Jesus. A pergunta é: como que Jesus se apresenta naquele encontro? Ele se apresenta como? De maneira pessoal, passivo, poderoso, e ele é um libertador. Ou seja, ele se apresenta. Eu estou voltando, vou repetir para hoje mais claro. Ele se apresenta como um libertador. Isaías havia dito que eles saberiam, o povo saberia quem era o Messias, porque o Messias teria sobre si o Espírito de Deus que liberta os cativos, tanto das algemas de Satanás como também das doenças. Isso tudo era para mostrar a libertação maior que a libertação do mal e o transporte das trevas agora para a luz. Então Jesus se apresenta àquela mulher como um libertador que é pessoal, um libertador que é compassivo, ele tem contato com ela, ele se compadece da situação dela e ele é poderoso. A medicina não pôde libertar aquela mulher daquela doença, ela ficou 12 anos, o tempo não resolveu o problema dela, não pôde libertá-la, o dinheiro também não, ela gastou todos os seus haveres, somente Jesus Cristo, o libertador poderoso, a libertou. E no contexto nós vemos aspectos desse poder de Deus. O texto antes da mulher enferma fala que Jesus acalma as tempestades. Ele tem poder sobre a natureza. Depois ele cura a mulher, ele tem poder sobre as doenças. Um pouquinho antes ainda tinha dito que ele expulsou os demônios endemoniados que ficava no lago de Genezaré. Ou seja, ele tem poder sobre os demônios. E logo depois de curar a mulher enferma, ele faz o quê? Ele ressuscita a filha de Jairo. Ou seja, ele tem poder sobre a morte. E é bonito como ele ressuscita a filha de Jairo. Ele pega na mão e diz, trazendo para nós: menininha, é hora de acordar. Se Jesus estivesse segurando a sua mão, a morte é apenas um sonho. Impressionante, não é? A ênfase de Lucas. Depois da mulher enferma, nós falamos sobre o segundo encontro. Qual foi? A mulher pecadora que chorou, que lavou os pés. Exatamente. Agora tem que receber essa aqui. E nesse episódio, nesse encontro da mulher pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, que enxugou com seus cabelos, que beijou os pés, isso tudo fazendo menção às três coisas que o anfitrião não fez. Era necessário que o anfitrião, ao receber alguém, ele deveria ungir a cabeça. O anfitrião não fez isso. Ele deveria lavar os pés para demonstrar que aquela pessoa era bem-vinda. O anfitrião não lavou e muito bem secou os pés. E nem beijou a Jesus. E a mulher faz essas três coisas, uma expressão de humildade, de gratidão a Jesus, beijando os pés, lavando os seus pés e enxugando os seus cabelos. E nesse texto, o que Lucas quer dizer é que Jesus é essencial para um verdadeiro relacionamento com Deus. Como que nós sabemos que o assunto principal é relacionamento com Deus? Tem umas dicas, lembra que nós falamos de atividades específicas? Toda vez que aparecem três personagens, o assunto do evangelista é sempre relacionamento. Quais são esses três personagens? Os fariseus, o pecador, os fariseus e escribas estão no mesmo grupo, né? Os
pecadores ou publicanos do mesmo grupo e depois Jesus. Quem são os fariseus e os escribas? Eles estão representando que grupo? Os doutores da lei, os teólogos, os hipócritas. Não todo teólogo é hipócrita, não é isso? Mas aquele que acha que sabe muito sobre Deus e que acha que a relação que ele tem com Deus é a partir de seguir regras bem definidas. E os pecadores? Pecadores são aqueles homens, doutores da lei daquela época, eram pessoas que estavam bem distantes de Deus. E você tem Jesus. E aí Jesus mostra que, na verdade, aqueles pecadores estavam mais próximos de Deus, porque eles se aproximavam de Deus não a partir da sua justiça própria, mas da justiça do Cristo. Era Jesus que estava ali para intermediar o relacionamento verdadeiro do Pai com os seus filhos. E nós vemos alguns aspectos desse relacionamento. O verdadeiro relacionamento com Deus envolve perdão. Lembre-se que a mulher se joga, aí o marido diz assim: se Jesus fosse profeta, se ele soubesse alguma coisa, ele saberia que essa mulher é pecadora. E o que Jesus faz em resposta ao pensamento do fariseu, do escriba? Para o fariseu, ele conta uma parábola, não é? De dois devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Aí ele pergunta: os dois foram perdoados, os dois não tinham como pagar e foram perdoados. Quem amou mais? Qual é a resposta? Quem mais amou foi aquele que mais se sentiu perdoado. E aí Jesus diz: você julgou bem, Senhor. E essa mulher, ela está expressando então o seu amor, por quê? Porque ela foi antes perdoada. Então o verdadeiro relacionamento com Deus envolve perdão, amor, e isso só é possível por causa de Jesus Cristo. Se não houver Jesus Cristo, há perdão? Não. E se o amor é reflexo do perdão, se não há Jesus, não há perdão, não há amor. Então Jesus Cristo é apresentado nesse encontro como aquele que é a pedra fundamental, aquele que é essencial para um verdadeiro relacionamento com Deus. Então foram esses dois pontos que nós vimos até agora. Agora podemos voltar o encontro com a mulher enferma, onde Jesus mostra o libertador, e o encontro com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Qual é o próximo? Alguém viu aí? A cura do céu bate bem. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Em seguida nós vamos louvar a Deus com um cântico harmônico. E logo após o cântico nós vamos ver esse texto, ok? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos em uma casa para aprendermos mais de Ti. Sabemos que somos falhos e carecemos das Tuas misericórdias e da Tua graça e também do Teu Santo Espírito para que não nos conformemos com as nossas falhas, com os nossos pecados diante de Ti, Deus. Dai-nos um coração, ó Pai, que reconheça que somos pecadores e que carecemos de Ti, Senhor. E faça com que trilhemos os caminhos da justiça, para que Teu nome seja glorificado e também para a nossa redenção. Ó Deus, nós te pedimos agora humildemente que o Santo Espírito abra o nosso coração para que possamos entender mais esta porção da Tua palavra e que a coloquemos em prática, para a glória do nome do Senhor. É o que nós pedimos, confiados tão somente em Cristo Jesus, nosso libertador, e aquele que é a pedra fundamental para termos um relacionamento verdadeiro com Deus Pai. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor e ver como nós estamos. Amigo, é digno.
insensatez, um amor que nos viu na multidão, um amor que nos levou ao perdão, um amor que transforma a nossa vida e nós te bendizemos por isso, Pai. Queremos aprender sempre deste amor. Queremos crescer neste conhecimento para que também saibamos amar. Possamos amar a Ti cada vez mais. Senhor, abre os nossos olhos, mais uma vez, nosso coração para entender humildemente as verdades da Tua palavra. Abençoa o servo que vai ministrar a nós. Isso faça desta noite, Pai, um oásis de alegria e de vida para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, tá? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 35 ao 43. Lucas 18, 35 ao 43. 35 ao 43. Todos acharam? Vamos ler? Acompanha a leitura. Aconteceu que ao aproximar-se dele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Pergunta que nós fizemos nos dois encontros anteriores, que é: o que esse encontro nos ensina? Pergunta básica, fundamental. O que ele nos ensina? O que os irmãos acham? Um de cada vez. A procura por Jesus. Uma procura por Jesus. Salvação pela fé. Daniel foi mais teológico. Salvação pela fé. A procura por Jesus para a solução dos problemas. E mais. Então nós estamos tirando lições. O Espírito José me deu agora. Eu olho para este texto, para este episódio, e vejo a necessidade de seguir o exemplo daquele homem e buscar Jesus para a solução dos nossos problemas. O encontro com Jesus muda Como o encontro com Jesus muda a nossa vida. E o que mudou na vida do céu? Tudo certo? Quem vai acontecer? o tempo que fala aqui, ele seguiu dando louvor também, glorificando a Deus. Além da cegueira física, espiritual também. Ótimo, ótimo. Guilherme? Eu acho interessante que aqui ele mostra que Jesus perguntou para ele, né, o que você quer que eu faça? E Jesus já sabia que qual era o problema dele, mas ele se mostrou interessado em saber da boca dele. Qual era a real intenção dele da qual chamar. A forma como Jesus aborda ele, não é? É óbvio, né? Você está cego na frente, você quer que eu faça? Aí se você responde: adivinha. Legal? Eu acho que sem Jesus é igual um passo sem lei. Não tem direção nenhuma certa.
Me ajuda a dar direção. Muito bem. Essa história, esse episódio, é narrado não somente no Evangelho de Lucas, mas também no Evangelho de Mateus e de Marcos. E há algumas diferenças na forma como esses evangelistas narram. Vamos, por exemplo, vamos lá. Então, lá em Mateus capítulo 20, versículo 29 a 34, você vê esse episódio. Em Marcos 10, 46 e 52, também o mesmo episódio. E nós temos o texto que nós lemos, Lucas 18, 35 e 43. Quando você lê lá em Mateus capítulo 20, no versículo 29 em diante, Mateus diz que eram quantos cegos? 2 cegos. Ok? Aí você vai para Marcos, no início, e Marcos diz, começa a narrar a história de um cego. Lucas são quantos? Nós lemos aí. Um cego. Não é? Então, só Mateus que faz questão de citar aí um segundo cego nesse episódio. Nós olhamos para Mateus e ele não dá os nomes dos dois. No entanto, Marcos, que cita um cego só, ele disse que o nome daquele cego era Bartimeu, o cego Bartimeu. E Lucas fala de um cego, mas também não cita o seu nome. Ok? E agora, como nós devemos entender até aqui essa questão, essa forma tão diferente? Eles estão narrando o mesmo episódio, mas você vê algumas diferenças, não vê? Diferenças claras, evidentes. Como resolver isso? Silêncio. Rápido. Eu acho que essa parte do texto tem que ser enxergada como um detalhe dentro do contexto. Porque eu vou colocar aqui fazer uma colocação, mas eu não sei se procede. Porque naquela época as mulheres não tinham um certo valor social, assim, vamos dizer. E aí pode ser por isso que talvez Lucas e Marcos não tenham apontado esse segundo cego pelo fato de ser uma mulher ou uma criança. Essa é verdade. Tem uma certa lógica, tem uma certa lógica na posição dele, mas ele não tem aquela lógica que você afirmou do Evangelho de Lucas. Exatamente. O Evangelho precisa das mulheres. Valeu pela tentativa. Exatamente. Pela recepção. Mas é assim que a gente estuda mesmo. Muito boa a colocação. No entanto, é aquilo que o reverendo Maurício colocou há pouco. Primeira vez que nós falamos sobre o primeiro encontro, nós temos algumas características do Evangelho de Lucas. É um evangelho que fala muito sobre a alegria, ele começa com louvor e termina com louvor, com alegria. E uma outra característica que é o evangelho que mais cita o papel das mulheres. Para os estudiosos, Lucas é conhecido como o evangelho das mulheres. Então, no caso, ele precisaria uma série. Exatamente. Se fosse o caso, talvez nós deveríamos então inverter. Não é? Então, essa é uma boa reflexão, mas por causa desse aspecto, esse aspecto muito evidente do Evangelho de Lucas, ela não se sustenta. Alguém mais? Talvez o Evangelho de Lucas seja um evangelho bem detalhista e bem apresentar que era como se não usar os credenciais. De repente a ideia dele de omitir o nome era para que não pudesse influenciar os cegos, não me das mulheres que publicaram. Esse é o ponto que explica a questão de Lucas. De não ter citado o nome. Mas a questão dos números, ainda dá uma. Porque ainda nós ficamos com Mateus e Marcos. Mateus falando de 2 cegos e Marcos falando de 1. E Marcos que ele dá o nome. Tem essa diferença, abaixo ali. Eu tenho a mesma posição que nós também conversaram, eu tenho a mesma posição.
que está acontecendo é que Marcos e Lucas, eles estão falando de uma pessoa conhecida, de alguém que possivelmente estava no meio deles, Bartimeu. Olha que interessante, lá no finalzinho de Lucas, desse relato, versículo 43, o que diz aí? Lucas 18, versículo 43. Imediatamente tornou a ver e seguia o glorificando a Deus. Também todo o povo dentro dava louvor a Deus. Até a primeira parte do versículo. Imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus. O que aconteceu com esse servo que foi curado? Ele se tornou um discípulo. Eu acredito sim que foram dois servos. Mas Marcos, ele está focado naquele que seguiu a Jesus, que era um discípulo a ponto dele dar referências. Ele está escrevendo para a igreja daquela época. Então, quando ele cita Bartimeu, aí o pessoal que ouvia, o Bartimeu, é verdade, ele era cego. Eles sabiam do paradeiro de Bartimeu. Possivelmente eles não sabiam do paradeiro do segundo cego, de uma outra razão. Né? A questão, uma vez esse segundo cego, apesar de ser curado, não tinha seguido a Cristo, que era o que também acontecia. Exato. E Lucas, Mateus, ele está apresentando Jesus Cristo como um meio. Então a ênfase não está muito nos cegos, ou no cego. Enquanto Marcos, ele já está dando pontos de referência para que as pessoas, para que haja credibilidade naquilo que está falando. Ele dá um nome de Bartimeu, uma pessoa que era conhecida no meio deles. Quanto a Lucas, é aquilo que o Eduardo falou. Existe aí uma questão, existe aí um ponto em que Lucas quer mostrar, que é o que nós vamos ver. Demora isso? Não, eu quero perguntar se, não sei, talvez possa haver a possibilidade de que eles estão citando situações semelhantes, mas diferentes. Então, não sei, estou só conjecturando, mas colocar que talvez os dois cegos ouviram o que aconteceu com o Bartimeu, por exemplo, e viram que, sei lá, deu certo, e aí eles meio que repetiram a ação. Sim, não sei. O ponto nessa sua colocação é de que nós temos três pessoas e ele contando a mesma história, no entanto, por questões de personalidades que não eram anuladas pela ação do Espírito Santo em inspirar os relatos bíblicos, cada um conta da sua perspectiva e daquilo que quer passar para o seu público daquela época. Então, enquanto Mateus ele quer apresentar Jesus como rei, Lucas, nesta sessão, ele está apontando para Jesus Cristo e sua obra. E lá, estamos de três, no mesmo relato, no entanto, com perspectivas diferentes. Por exemplo, só para Jonas, as falas são muito iguais. Jesus falaria mesmo que o cego imitasse o outro, Jesus iria responder a mesma coisa. Quem quereis que nos faça? A construção do texto, fora esses lugares, é muito igual. A gente entende que trata-se mesmo da mesma história. Possivelmente havia dois cegos que entenderam que aquele era Jesus e que foram curados. Que um deles se tornou discípulo, como o Evangelho de Marcos era possivelmente um dos primeiros, ou o primeiro Evangelho a ser escrito. O nome fazia muita diferença, porque as pessoas ainda compreendiam como o tal do Bartimeu, filho de Timeu. Que Mateus não cita, porque Mateus tem outro propósito, quando ele vai citar um milagre assim, mostrar que dois cegos foram curados. A importância para Mateus não é dizer que o Bartimeu foi curado, mas dois cegos. E Lucas, ou porque ele também tinha outra perspectiva, ou até porque ele ficou entre a ideia de citar uma pessoa, e já talvez não é a época de Lucas, que foi uma
E Lucas diz que ele estava se aproximando de Jericó. Não tem mais brincadeira. E agora, como nós explicamos isso? Os dois primeiros diz que ele estava saindo de Jericó. Já Lucas diz que ele estava se aproximando de Jericó. Essa questão é mais fácil de vocês ouvirem, pelo menos eu acho. Na época, havia duas Jericós. Isso na verdade, como eles viam, né? A tradição judaica tinha uma outra visão da localização de Jericó. Então, Mateus, por exemplo, ele é escrito para judeus, né, com o povo dos judeus, ele usa aqui a expressão de Jericó, a antiga, a Jericó judaica, aquele que Mateus falava para eles, eles entendiam onde era. Quando ele fala em Lucas que ele estava não saindo, mas se aproximando de Jericó, ele está falando de uma outra localização. Porque para os romanos, Jericó ficava ao lado sul da Jericó judaica. Então, na perspectiva dos judeus, Jericó está aqui. Na perspectiva dos romanos, Jericó está do lado sul. Então, para a perspectiva judaica, ele está se aproximando. Né? Isso que o texto diz. Ou melhor, ele está saindo de Jericó. Mas na perspectiva romana, ele está se aproximando. E por que Lucas vai usar como padrão de referência a Jericó romana? Porque ele está escrevendo para gentios e não para judeus. Então, quando se usava o ponto de referência Jericó e um gentio ouvia, ele entendia uma outra localização, diferentemente do judeu. Então, enquanto são a mesma expressão, o mesmo nome, usado para locais diferentes. E esses locais eram diferentes da perspectiva judaica e romana. Como Lucas está escrevendo para gentios que olhavam da perspectiva romana, com a referência romana, ele diz: ele estava não saindo, mas se aproximando de Jericó. E uma outra diferença, fala para Mateus, capítulo 20, esse texto que está aí na tela. Nós vemos a seguinte sequência. O versículo 1 fala a parábola dos cavaleiros na vinha, e aí no versículo 17 você tem o quê? Jesus está fazendo o que aqui? Predizendo sua morte e ressurreição. Logo em seguida vem pedido da mãe de Tiago e João. E depois disso vem, versículo 29. Ok, vamos lá para Marcos 10, versículo 46. Antes do 46, nós temos lá o versículo 32. Jesus, ele faz o quê? Ok, depois. E depois, você vê que a sequência a partir daí é a mesma, Mateus, não é? Vamos agora para Lucas, capítulo 18, versículo 31. O que tem aqui? Predição de sua morte e ressurreição. Em seguida, o que nós temos? Estou faltando alguma coisa? O quê? Tiago e João. É uma outra diferença. E aí nós vamos ver por quê. Essa diferença é essencial para você entender o que Lucas está querendo passar. Agora, um ponto prático dessas comparações que nós estamos fazendo. No seminário, não sei se o pode escrever essa matéria, porque o IPM vai mudar.
mas eu tive manos de teologia. Não teve? Não teve nada. E um dos princípios da psicologia, ela vai estudar os manuscritos. E um dos princípios para que você saiba que o texto ele é um texto verdadeiro é a forma como ele é passado. Por exemplo, se você vê um texto bem explicadinho, ou melhor, se você vê um episódio contado por 3 pessoas e eles estão dizendo a mesma coisa, certinho, sem tirar ou colocar, não existe a diferença de perspectivas. Repare que o que nós estamos vendo aqui não são contradições, porque nem Marcos nem Lucas, eles não estão dizendo Jesus não curou dois cegos. Eles estão enfatizando apenas um, que era aquele que era mais conhecido na comunidade cristã. No entanto, há diferenças de perspectivas. Mas quando você vê um texto certinho, o mesmo episódio contado por 3 pessoas diferentes, parece um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia e cola. O que você acha? Esse texto, ele é um texto com mais indícios de fidelidade? Sim ou não? Não, para a nossa psicologia não. Porque se está muito certinho, é porque alguém editou. Porque a tendência nunca do escriba nunca é dificultar, mas explicar o texto. E para explicar, ele edita, ele altera. Então repare que os textos bíblicos, eles não tiveram as suas diferenças originais, suas perspectivas de autores. Por quê? Porque ele não foi editado ao longo do tempo. Então dessa comparação, nós já temos um ensino bem prático da fidelidade dos manuscritos. A tendência sempre do ser humano é de adaptar, para ficar igualzinho, para ninguém desconfiar. Mas não, na verdade, quando você vê que está tudo certo, aí sim você tem um motivo para desconfiar. Esse é um dos princípios. Nós vamos usar, principalmente essa última parte, mais à frente, para nós entendermos a ideia desse texto. Está me traindo esse controle. Lembram das sessões? Então, vamos voltar às sessões. Nós temos a seguinte: o prefácio, por que Lucas escreve. Nós temos os primórdios. Lucas é aquele que vai fazer uma investigação daquilo que foi dito sobre a história de Jesus e deu entrevista a pessoas que conheciam Jesus. Provavelmente ele entrevista ou Maria ou alguém que conhecia Maria, porque ele é o único evangelista que conta histórias da infância de Jesus. Depois dos primórdios, nós vemos Jesus começando o seu ministério na Galileia. Lembre-se que naquela época havia muitos messias, muitas pessoas que se diziam o Messias. E a pergunta é: como que eu vou saber que Jesus é o verdadeiro Messias? Qual é a resposta? Ele deveria ter uma credencial. E qual credencial é essa? Vamos falar, já falamos sobre isso. Qual credencial é essa? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Isaías havia dito que o Messias teria sobre si o Espírito Santo para libertar os cativos. Ele teria no Espírito Santo palavras de sabedoria. E você vê que Jesus ele sai de todos os questionamentos fariseus. Tudo isso evidenciava que ele era de fato o Messias. Lá no capítulo 4, nós vemos que é o Espírito que leva ele ao deserto para ser tentado. Depois desse episódio, diz que ele está cheio do Espírito Santo. E aí, quando ele abre, lá no capítulo 4, versículo 18, o texto para ler na sinagoga, está justamente Isaías, que é dito: o Espírito Santo está sobre mim para libertar os cativos. E aí ele começa a fazer obras, testificando que o Espírito de fato está nele.
Então a credencial de que ele era o Messias verdadeiro era a sua obra, as suas obras feitas através do poder do Espírito Santo. Então, do capítulo 4 até o capítulo 9, versículo 50, nós estamos na sessão em que Jesus está desempenhando o seu papel na Galileia e ele está respondendo uma pergunta primordial: ele é o Messias? Então todos os relatos dessa sessão devem ser vistos nessa perspectiva. No finalzinho, lá no capítulo 8, quando essa sessão está sendo encerrada, ele pergunta para os seus discípulos: e aí, gente? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? As pessoas estão dizendo que eu sou um profeta, João Batista. E vocês? Quem eu sou? Qual é a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Filho. Ok, então essa sessão ela se encerra com a resposta de Pedro. Ele sabe quem é Jesus, porque ele viu todas aquelas obras, mas mais do que isso, Mateus vai dizer que Jesus olha para Pedro e diz: você sabe disso porque o Pai te revelou. Porque as pessoas que estavam ali também viam as mesmas obras, mas não chegavam às mesmas conclusões. A diferença de Pedro é que Deus havia revelado em seu coração que esse de fato era o Messias. Aí Jesus diz: agora eu vou para Jerusalém. Ok, Jesus, mas eu venho em Jerusalém. Eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que Pedro disse? Não faça isso! O que o senhor tem na cabeça? Aí Jesus diz: você sabe quem eu sou, mas você não entendeu qual é a minha obra. Então, a próxima sessão começa a viagem de Jesus a Jerusalém, e nesta viagem ele vai fazendo obras e ensinando coisas referentes ao que é a sua obra, o que o Messias deve fazer. Então, a sessão em que Jesus está na Galileia é quem é Jesus. A sessão em que Jesus está viajando para Jerusalém é o que ele faz. E quando ele chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele é morto. Ele dá sua vida pelas suas ovelhas. Ele é levado ao túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscita. Ele conclui então a sua obra. O texto que nós lemos de Lucas, narrando a história do cego Bartimeu, ele se encontra em qual sessão? Dos primórdios? Não. Ele está na Galileia? Não. Nós estamos lendo o capítulo 18, certo? Isso significa que ele está a viagem de Jerusalém. Qual é a proposta dessa sessão? Mostrar o que ele faz. Qual é a sua obra? Então, quando você ler esse texto, no capítulo 18, você deve perguntar: o que Jesus está dizendo sobre a sua obra nesse encontro com o cego Bartimeu? É o que nós vamos ver. Essa parte aqui, só um minutinho. Essa parte aqui, 15 dias de cada semana. Deixa eu voltar já. Primeiro, versículo 35 ao 39. Alguém me lembra? Não precisa do microfone. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho e pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que está acontecendo aqui? O cego está pedindo esmolas, e aí ele começa a escutar um barulho
chão. Ele pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas anunciam: Jesus está passando. É o mesmo que Jesus. Ele andava e ia ensinando também. E o que aquele cego faz? Começa a clamar. E como ele clama? O que ele diz? Esse clamor: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é muito importante. Abra sua Bíblia lá em no Salmo 4, versículo 1. Outra pessoa abra no Salmo 6, versículo 2. E uma terceira pessoa abra no Salmo 9, versículo 13. Então, Salmo 4, versículo 1. Segundo, Salmo 6, versículo 2. Terceiro, Salmo 9, versículo 13. Primeiro, Salmo 4, versículo 1. O que diz? Responderam: quanto clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens alívio. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. O salmista está clamando a quem? A Deus. Vamos lá, 6, versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, portanto meus ossos estão abalados. Tem compaixão de mim, essa é uma das traduções. 9, versículo 13. Vamos ler mais algumas referências do Salmo. Salmo 25, versículo 16. Uma segunda pessoa leia Salmo 27, versículo 7. E uma terceira, o Salmo 30, versículo 10. Volta-se para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responda. Próximo. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sempre o Senhor tem nosso. Eu tenho mais outras referências. Repare que essas referências elas têm algo em comum. O que elas têm em comum? Clamor, pedindo o quê? Compaixão, piedade, misericórdia. E todos esses clamores são direcionados a quem? A Deus. Lembra do colecionador de ossos que eu falei? Para nós entendermos o texto, nós devemos pegar os dados, as provas e ir ajuntando para montar o quebra-cabeça e chegar a uma conclusão. Repare que ele está usando expressões conhecidas entre os judeus, expressões essas que eram vistas nos cânticos, nos salmos. E esses salmos que nós citamos tem muito a ver com o que ele está dizendo: se compadece de mim, tem misericórdia de mim, tenha piedade. E todos esses salmos eles eram direcionados a Deus. Logo, ele está direcionando esse clamor a quem? A Jesus, que é Deus. Mais do que isso, ele usa a expressão filho de Davi. E daí, o que tem a ver essa expressão? Conhecer. Não? Pode falar, desculpa. Ele amava Davi segundo o seu coração. Mais do que isso, tem isso também. É que o Messias, ele seria descendente de quem? De Davi. Então a expressão filho de Davi, até onde se sabe, na literatura pré-cristã, era um título para o Messias. Ele está clamando, usando expressões dos salmos direcionadas a Deus, e ele identifica Jesus como o Messias, o cumprimento da promessa. Olha, presta atenção que eu vou dizer, olha a visão desse cego. Olha a visão desse cego. A visão acho que ele não.
Jesus, filho de Davi, se compadece de mim. Ele está usando clamores dos salmos que eram direcionados a Deus, está dirigindo esses clamores àquele que ele dá o título de Messias, filho de Davi. E em seguida, quando Jesus vai ter com ele, diz lá no versículo 19: estou na frente, eu entendiu, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou: queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. A palavra Senhor aqui, Kyrios, também é dirigida a Deus. E lá em Marcos, ele usa a palavra mestre. Aí ele diz: deve ter acontecido alguma coisa. Ele usou esse artifício de chamar Jesus de O Messias, usar clamores direcionados a Deus para atrair a atenção de Jesus. Aí quando Jesus se aproximou dele, ele maneirou. Ele falou assim: não, mestre. Opa, há uma diferença muito grande, né? De Messias para mestre. Mas a palavra que ele usa, segundo os estudiosos lá em Marcos, que é mestre, é Rabon. E para os judeus, eles tinham 3 graus de hierarquia para mestre. Então era Rab, depois Rabi, depois Rabone. Rabone dificilmente era usado pelos judeus, que significa grande mestre. Pai, ele está usando termos que dão destaques à pessoa de Cristo Jesus. Ele usa clamores direcionados a Deus para Jesus. Ele usa a expressão filho de Davi, que é uma expressão messiânica. Em Lucas você vê Kyrios, Senhor. E lá em Marcos ele usa a expressão Rabone, grande mestre. O que os evangelistas estão concordando aqui é que ele usou termos de destaques aplicados a Cristo. Então aqui você vê o reconhecimento por parte do cego de Jesus ser o Messias. Deixa eu botar aqui de novo. Mas o ponto, versículo 40 e 42, alguém leia, por gentileza, versículo 40 ao 42. Leia mais uma vez. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem, e chegando ele, perguntou, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus agora ele revela a sua misericórdia. Ele se compadece desse cego. Repare, nós temos aqui quem é Jesus, que obra que ele veio fazer. A obra que Jesus faz é uma obra que envolve misericórdia. A obra do Messias é uma obra que envolve misericórdia, que envolve se compadecer daqueles que sofrem. Marcos vai dizer que ele veio não para servir, ou melhor, não para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Agora, o ponto que eu fiquei de tratar lá no início, que é esse terceiro ponto que nós vemos nesse relato, é que ele se revela. Olha o versículo 43. Imediatamente o cego tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. O cego ele começou a ver. E quando ele vê, ele segue a Jesus glorificando. E a pergunta é: mas por que você está dizendo aqui que Jesus ele se revela? Porque a impressão que dá é que o
cego tem essa grande ideia de que, do nada, Jesus é o Messias e que ele pode direcionar clamores que eram direcionados a Deus, a ele é o grande mestre, ele é o Senhor. Parece que isso tudo surgiu da cabeça. Um chute do cérebro, sem nenhuma força exterior para levá-lo a essa conclusão. É o que eu quero voltar lá no início. Vocês lembram a sequência dos relatos? Lá em Mateus você tem a predição de Jesus, Mateus e Marcos, a predição de Jesus de que ele iria para Jerusalém, que ele ia ser morto, que ele ia ressuscitar, tal. Isso em Mateus e Marcos. E aí depois vem o quê? O pedido de Tiago e de João, certo? Agora Lucas ele não faz isso. Lucas ele liga as duas narrativas uma na outra. Ou seja, estão vendo o versículo 35, né? Antes do versículo 35, usarei os demais versículos que falam sobre a predição de Jesus. Vamos ler isso? Leia aí, do versículo 31 ao 34. Podem ler. Tomando consigo 12, disse Jesus: eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali, não está escrito nos profetas, tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado do Espírito, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitar. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aí Jesus já liga o fato dos discípulos não perceberem, não enxergarem o que Jesus está dizendo. Lucas ele já liga essa história e associa ao cego, que ao mesmo tempo que era cego fisicamente, enxergava quem era Jesus e o que ele poderia fazer. Olha que interessante. Jesus ele conta toda a história. Ele diz: eis que subimos para Jerusalém, vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito. É só ler o Antigo Testamento, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, escarnecidos, ultrajados. Jesus está dizendo que vai acontecer com ele. E depois vão açoitar, tirar-lhe a vida, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Aí está os discípulos, está aquele barulho de fundo, cri, 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 com um ponto de interrogação na cabeça. E olha como que Lucas diz da reação dos discípulos. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era isso: encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Ele enfatiza 3 vezes a dificuldade dos discípulos em compreender. Era tudo encoberto para eles, e a dificuldade de perceber. E logo em seguida ele fala de um cego que clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A impressão que me dá é que Lucas ele está dizendo: você pode argumentar, o indivíduo pode ver até milagres, mas se Jesus não abrir os olhos para que ele veja, ele não vai entender por luvas de quem é Jesus ou do que a sua obra representa. A maioria dos discípulos só foi entender depois da morte de Jesus. E você deu a palavra de Deus, né? A propósito de Deus para tudo isso. Depois da morte, quase crianças. Exato. Então repare, a pessoa e a obra de Cristo
só são conhecidas a quem Cristo se revelar. Logo, aqueles que seguem a Cristo são pessoas que tiveram seus olhos abertos. Não foi porque você fez uma análise racional e chegou a algumas conclusões. Você já sentou com alguém para falar do Evangelho? E a pessoa fez várias perguntas para você, que você até respondeu bem, mostrou as conexões racionais de como o Evangelho faz sentido, e a pessoa está legal, mas isso. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Eu já argumentei, já a pessoa fica sem ter o que falar. Mas eu não creio. Uma vez eu escutei de um rapaz de Deus. Eu falei assim, mas se você vê, eu falei, nem se eu ver, eu creio. Então você começa a se dar conta que a questão não é a razão. A questão não é a lei, é espiritual. Cabe Deus revelar-se. Do contrário, eles poderiam ver os milagres, eles poderiam ouvir os ensinamentos, mas nada daquilo fazia sentido para eles. Porque só segue a Jesus aquele que for curado da cegueira. O cego. Aí parece uma parábola, uma analogia, um sermão vívido que Jesus faz. Qual é a obra de Jesus? É dar vista aos cegos, para que eles reconheçam a glória de Cristo e para que esses cegos, agora curados, sigam a Jesus. Presbítero José Ribeiro. Tem um rapaz que eu falei, e aí ele pegou e argumentou. Não, eu entendo tudo, eu até queria acreditar, eu queria realmente. Faz sentido. Eu até dó dele. Foi em viagem, isso não foi mais conversar com eu. É que eu estava falando, professor, que lá no céu não vai ter noite, até que nós temos muitas pessoas que não lembram a hora da noite. Ele estava falando Olha alguns textos. Mateus 16, versículo 16. Mateus 16, 15 a 17. E outra pessoa já abre em 1 Coríntios 2, 6 ao 10. Nós vamos ler todos esses textos que são aí. Então, primeiro, Mateus 16, 15 ao 17. Alguém acha Mateus? Por favor, venha. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventuradas tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Cara, Pedro, você não chegou a essa conclusão sozinho. Foi o Pai que te revelou essa verdade. E mesmo assim, Pedro ele não entende completamente, ele não entende agora a obra de Cristo. E esse texto que nós lemos sobre Jesus predizendo a sua morte já é a terceira vez em Lucas que está predizendo, a terceira e última. E até agora, Jesus já tinha falado disso há 2 vezes atrás e eles não tinham entendido. Já está na terceira vez. Tem aquela coisa, de que uma é ruim, 2 é bom, 3 é ótimo, mas para eles não está ótimo, eles não entenderam ainda da terceira vez. Por quê? Porque para que eles entendam, depende da ação de Deus em revelar. Agora, 1 Coríntios 2, versículos 6 ao 10. Entretanto, expõe sabedoria dos experimentados. Não conhece a sabedoria desses séculos, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus no mistério, o qual oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até aí, vamos segurar aí. O que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Paulo está falando sobre o quê? A Fátima acertou, eu esperava que o pessoal ia dar. Porque geralmente as pessoas falam, olha, aquilo que Deus preparou para nós, que é o céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Não, ele não está falando do céu. Não está falando do céu. O que ele está falando é sobre o Evangelho. De que as pessoas, pela sabedoria humana, e ele está escrevendo aqui aos coríntios, aos gregos, conhecedores da filosofia, aos sábios, mas eles mesmos não compreendiam. Aí o que diz o versículo 10? Mas Deus não nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Nós conhecemos porque Deus revelou a nós. E Ele não revelou aos grandes, aos poderosos, aos sábios, aos entendidos, mas àqueles que Ele quis. Ele escolheu até mesmo pessoas simples. A mesma coisa das palavras, muitas das palavras que Jesus contou, né, que ele até mesmo dizia, não entendia, depois de chamar particular para explicar para eles, né? Ele falava que é para que eles ouvindo, não ouçam, vendo, vejam, mais ou menos isso. Exatamente. Olha Atos, vamos lá, Atos 16, do versículo 11 ao 14. E outra pessoa já há aí, Mateus 11, versículo 27. Atos 16, 11 ao 14. Depois Mateus 11, versículo 27. Número 2, na verdade, entrou, seguimos o direito da democracia e disse: Vinde a nós. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito de Colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver uma grande oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham morrido. Certa mulher, chamada Lídia, cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para aprender as coisas que Paulo dizia. Essa mulher era muito esperta, era muito inteligente, não é? Por isso que ela viveu tudo direitinho. Certo? O que aconteceu? O Senhor lhe abriu os olhos do coração. Só pode seguir a Jesus quem é curado da cegueira. E é Ele que faz. Mateus 11, versículo 27. Antes de ler, Senhor Adalto, segura só um pouquinho. No 28 diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sumidos e faturados, eu vos aliviarei. Jesus está fazendo um convite geral, certo? Mas olha aqui diz o versículo anterior, o 11 e o 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem vai atender esse chamado geral? Vinde a mim, todos que estão cansados e fatigados. Aquele que o Filho quiser revelar. Tem a base, né? É necessário que as escamas caiam nos olhos, que o Espírito haja no coração, convença da verdade do Evangelho, para que assim possamos seguir a Cristo e colocar todo o peso, toda a carga para aquilo que é. O nosso trabalho, irmãos, é de fazer a propaganda do céu, de pregar,
mas a função de convencer é do Espírito Santo. É Deus que abre os olhos para que o cego veja, a fim de que este cego agora curado siga louvando pela glória do Cristo. João 6, 44. Vamos ver 3 referências do Evangelho de João. A primeira está no capítulo 6, versículo 44. A segunda está no capítulo 8, versículo 47. E a terceira no capítulo 10, versículo 25 ao 30. Vamos lá? Primeiro, João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o disfarei no último. Amém. Primeira e segunda voz. É isso aí. Daniel tentou você agora, eu não vou deixar mais. Saiu do lugar. Muito bem. Quem tem ouvido, os outros. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se você não pode está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido esse tempo. Isso parece muito mais evidente. Se há cristãos do mundo hoje fiéis, é porque eles foram ensinados por Deus. Por isso que eles vão até Cristo. Capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Gente, Jesus está falando aqui para os fariseus, para os entendidos da lei. E aí ele fala, eu não vou acreditar no que Jesus está falando nessa balela, nada, isso aí não me compensa. Jesus diz, rapaz, você não está entendendo, você não está escutando, você não está dando valor para você, porque você não é de Deus. Porque quem é de Deus, escuta as coisas que vêm da parte dele. Você está se achando o máximo, mas na verdade você não faz parte do rebanho de Deus. Agora o 10, versículo 25 ao 30. Respondeu Jesus: já vos disse e não creis. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. As vós não creis, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Jesus está respondendo os seguintes questionamentos. Versículo 24. Rodearam, pois, os judeus e me interpelaram: até quando nos deixará a mente suspensa? Se tu és o Cristo, fala logo. Dize-o francamente. A gente não aguenta mais esse suspense. Quando vai acabar esse filme? E aí, qual é a resposta de Jesus? Já vos disse, vocês não creram. E não credes, versículo 26, porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Claro, isso está escrito. Uma pergunta. Na parte em questão, eles estavam citando o Salmo 82 ou não? Na parte em questão que assim, no filme que sois Deus, eles estavam citando ele o Salmo 82 ou não? Você está falando que eles citaram antes? Não estava citando ele em parte do Salmo 82 ou não, no caso? Você está falando do versículo 34 que nós não lemos, né? Exatamente. Sim, está citando o Salmo. Então, repare, o texto de Lucas me mostra
faz uma conexão entre o fato daqueles discípulos não entenderem plenamente o que se tratava da obra de Cristo. E aí mostra que um cego, chamado ele de Messias, aplicava a ele clamores que eram direcionados a Deus, chamou de grande mestre, de Senhor. E aí Jesus mostra que tudo aquilo é porque aquele cego ele já havia sido curado da cegueira espiritual. E com o exemplo do cego, ele nos mostra que só segue a Jesus aquele que Jesus curou da cegueira, aquele que o Pai revelou, aquele que Jesus, por meio do Espírito Santo, trabalha no coração. Do contrário, você pode passar horas estudando, ensinando. Se Jesus não convencer, se Jesus não tirar as escamas dos olhos do indivíduo, ele não vai ver, ele não vai ver. Daí nós entendemos que a obra do Cristo é por meio do Espírito curar a cegueira espiritual, para que possamos entender. Então, olha que interessante o que esse encontro com Jesus nos mostra, esse encontro com o cego nos mostra. Aqui Jesus ele se identifica como aquele que cura os cegos, com aquele que se revela para que possamos ver e seguir. Alguma pergunta? Mas só uma coisa interessante aqui, no verso 42, onde Jesus fala para ele, né? Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, muita gente vai falar, foi curado porque teve fé. Mas ele já tinha sido aberto os olhos, né? Então, é que fala que nem a fé é nossa, né? Que a Paulo fala, né? Até a fé. Verso 2, versículo 8, principalmente nós, e Atos 13, versículo 48, que diz que Jesus, ele pregava aos gentios e todos aqueles que haviam sido destinados à vida eterna, creram. Claro, eles não creram e depois foram destinados. Mas por terem sido destinados, eles então creram. Está aí a causa primária da nossa fé. É a escolha de Deus. É a ação de Deus em fazermos ovelhas do seu rebanho, para que ouçamos a voz dele e atendamos, para que também vejamos as suas obras e reconheçamos como Cristo, reconheçamos a glória dele e os seus. Quando nós olhamos para essa perspectiva, parece que esse encontro toma um outro significado. E lembre-se, esses encontros, principalmente em Lucas, eles sempre apontam não para o indivíduo, mas para quem é Jesus e o que ele faz em nossas vidas. Vamos louvar a Deus mais uma vez, ficar de pé. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nós, por tudo que Ele irá fazer, principalmente a salvação. Por tuas
estávamos cegos em nossa rebeldia, em nossos pecados. Nós vivíamos, ó Deus, a partir dos nossos próprios interesses e ideologias, e nós não tínhamos olhos para Ti, nem para a Tua verdade. Mas um dia o Senhor nos chamou, a Tua luz brilhou em nossos corações, nós éramos cegos e agora nós vemos. E reconhecemos que Tu és o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que veio em favor de nós, a fim de morrer na cruz para pagar os nossos pecados, que morreu, mas não foi retido pelo túmulo, antes ao terceiro dia ressuscitou. E em Ti nós temos a esperança que assim como o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos contigo. E tudo isso, ó Pai, nós temos certeza, não por nós mesmos, mas porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor nos curou da nossa cegueira. O Senhor fez isso por amor e para que reconhecêssemos a Tua glória, a fim de expressarmos o Teu, expressarmos em louvor, reconhecendo isso que o Senhor fez por nós. Ó Pai, que a Tua igreja saiba que não serão as nossas palavras, os nossos argumentos, a nossa inteligência que há de convencer o mundo do juízo do pecado, mas tão somente a ação do Teu Santo Espírito e das Tuas mãos de curar a cegueira que permeia este mundo em trevas. Ó Pai, que nós tenhamos um coração grato por nós agora vermos a Ti, por nós agora cremos em Ti, confiados e descansar em Ti como nosso único e suficiente Salvador. Leve-nos em paz aos nossos vales e que possamos, ó Deus, viver na Tua luz, para a glória e honra do Teu santo nome. É no nome de Jesus, o nosso libertador, aquele que é essencial para que sejamos perdoados, para que amemos a Deus, e aquele que nos cura de toda a cegueira espiritual. No nome dele, nosso Senhor, Salvador e Libertador e Redentor, oramos. Amém. Amém. Senhor, irmãos, agora se sente a alguma distância, vê Maurício. Mais uma vez, agradecer aos irmãos, vieram de longe, passaram lá, muita água, muito lá da região, muita chuva, os irmãos lá nos agricultores. Agradecer a Aline pelo programa das crianças nesse mês, os irmãos lá do Parque das Flores, esse mês vieram assistir os estudos bíblicos aqui conosco. Foi muito bom para a gente, obrigado por vir. O próximo domingo agora, irmãos, nós temos a conversar da igreja, não pode faltar. Inclusive, estou pedindo lá para o pessoal do Parque das Flores, se quiser fazer, ou faz o culto antes, ou vem cultuar aqui, para a gente ter uma festa completa, com os membros da igreja presentes. A gente quer ver a nossa igreja mais formosa nesse domingo, tá? Então fica aqui um convite para você, convite seus amigos. Será uma data de celebração do 57º aniversário da nossa igreja, de organização, porque a nossa igreja existia antes, era uma congregação. Acho que tem 7 anos de congregação, acho que é mais ou menos, acho que é mais, se não é 7, é um pouquinho menos. Foi organizado em 59, eu acho que a congregação mesmo de 55, eu tenho certeza. Nossa igreja esteve em alguns endereços aqui na Vila Formosa, até que chegou nesse endereço aqui. E aqui só aqui já está há um bom tempo. E é uma história. E como a gente tem dito, você faz parte dessa história. Mas eu cheguei agora.